Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e no vídeo de hoje falaremos sobre as diferenças existentes entre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Certa vez eu gravei um vídeo sobre controle de constitucionalidade e eu disse que, apesar de ambas as ações atacarem uma mesma coisa, qual seja a omissão inconstitucional, o fazem de maneira muito diferente, o que sugere que há um ponto de convergência, há uma semelhança, mas há sim inúmeras diferenças. E aí me pediram para fazer um vídeo específico sobre essas diferenças. Pois bem, é o vídeo de hoje. Antes, peço uma gentileza, se você gosta de direito constitucional e ainda não está inscrita, não está inscrito, se inscreva no canal, é um canal que está no começo, mas que toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. Bom, a omissão inconstitucional é o objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e também do mandado de injunção. Quer dizer, ambas as ações atacam esta realidade, omissão inconstitucional, aqui compreendida como a falta de concretização da Constituição por um ato legislativo ou mesmo administrativo. A Constituição às vezes determina algo, mas condiciona esse algo à criação de uma lei futura, ou mesmo à adoção de uma providência de índole administrativa. Se a lei ou a providência de índole administrativa é feita, pronto, materializa-se a Constituição. Agora, se não há a criação desta lei, ou mesmo a adoção do ato administrativo, aí a Constituição fica pendente de efetividade. O clássico exemplo para a compreensão da omissão inconstitucional é o artigo 37, inciso 7 da Constituição, que fala que o servidor público civil pode fazer greve nos termos da lei. Então, quer dizer, a Constituição declarou o direito de fazer greve, mas condicionou-o a uma lei futura que vai estabelecer como se dará o exercício da greve. Se tem a lei, ótimo, o servidor público faz a greve com base nos ditames dela. Se não há a lei, contudo, em tese ele fica proibido de fazê-la porque justamente a lei era a condição para exercício do direito de greve. Eu digo nesse particular em tese porque aqui, nessa situação, greve de servidor público, o Supremo Tribunal Federal já firmou um entendimento de longa data, dizendo que da ausência de lei, podem os servidores públicos fazer o direito de greve, exercer o direito de greve com base na lei de iniciativa privada. Mas é um exemplo apenas para você entender o que é a omissão inconstitucional. Eu posso trazer mais um. O artigo 5º, inciso 32 da Constituição, fala que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então, a Constituição trouxe uma intenção de proteger o consumidor, mas essa intenção só se materializa quando é criada uma lei. Criada a lei, ótimo, surge a proteção do consumidor. E de fato essa lei já foi criada lá na década de 90, o Código de Defesa do Consumidor. Agora, não tivesse sido a lei criada, nós estaríamos diante de uma situação de omissão inconstitucional, a Constituição deixando de surtir todos os seus efeitos em razão de uma não regulamentação futura, neste caso, feita por lei. E aí, para atacar a omissão inconstitucional, existem duas ações, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. E eu sempre ouço daí dos alunos, das alunas, Antônio, mas para que duas ações, já que elas atacam a mesma coisa? Sim, elas atacam a mesma coisa, mas como eu disse, o fazem de forma diferente, com propósitos diferentes, por legitimados diferentes e por aí vai. E aí, para deixar isso bem claro, bem sistematizado, eu fiz um quadrinho para você compreender as diferenças que existem entre ambas as ações. Acompanhe aqui comigo. Primeiramente, quem ajuiza o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? O mandado de injunção ele vai ser ajuizado, ou melhor, impetrado por qualquer um, ao passo que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão só pode ser ajuizada por aqueles que estão no artigo 103 da Constituição. Não vou aqui apontar todos, mas são, por exemplo, Presidente da República, Mesa do Senado, Mesa da Câmara, Mesa de Assembleia Legislativa do Estado, do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, dentre outros. Então você percebe que eu,
Antônio Kozikowski, impossibilitado de exercer um direito por falta de norma regulamentadora, eu posso impetrar um mandado de injunção, mas eu seguramente não poderei impetrar ou ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque pessoas físicas não figuram como legitimadas lá no artigo 103. Além disso, em qual foro se ajuizam essas ações? Bom, o mandado de injunção ele pode ser distribuído no Supremo Tribunal Federal e também no Superior Tribunal de Justiça. Vai depender aqui de quem tinha que fazer a regulamentação da Constituição. Também, a depender de previsão em Constituição estadual, pode ser o mandado de injunção impetrado perante Tribunal de Justiça. Agora, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é diferente. Por quê? Porque ela vai ser ajuizada apenas e tão somente no Supremo Tribunal Federal. É lá no Supremo, trata-se de uma ação integrante do controle concentrado de constitucionalidade desenvolvido para a proteção da Constituição Federal. Então você nota, apenas a partir dessas duas linhas, que existem sim diferenças relevantes entre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Prosseguindo, qual a natureza dessas ações? Bom, se o mandado de injunção é ajuizado por qualquer um perante mais de um foro, em tese, a gente tem aqui controle difuso de constitucionalidade. De outro lado, se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é ajuizada por um grupo específico de legitimados perante um único tribunal, a gente tem controle concentrado. Já tinha sugerido isso, inclusive. E olha, eu vou deixar no final do vídeo um card com as diferenças entre controle difuso e controle concentrado. Um videozinho que tem ajudado bastante gente, porque enumera de forma bem didática as diferenças que existem entre essas duas formas de controle, o controle difuso e o controle concentrado. Então, acho que está muito claro já a partir disso que se eu, Antônio Kozikowski, indivíduo, sujeito, pessoa física, estou impossibilitado de exercer um direito por falta de norma regulamentadora, eu vou me valer de técnicas de controle difuso de constitucionalidade, impetrando um mandado de injunção num daqueles foros. Agora, se, por exemplo, uma confederação sindical quer combater aquela omissão numa perspectiva maior, genérica, aí ela pode fazer uso do quê? Da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas vamos adiante. A decisão, lá no mandado de injunção, tem um viés concretista, ao passo que na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, possui um caráter não concretista. O que isso significa? Se eu, Antônio Kozikowski, servidor público, em tese, não sou, só um exemplo, impetro um mandado de injunção, pedindo para que o Poder Judiciário assegure para mim o direito de exercer a greve, o Judiciário vai determinar, como eu havia há pouco dito, que eu faça a greve usando como base a lei da greve da iniciativa privada. Então, quer dizer, há um viés concretista, eu vou fazer a greve, eu vou conseguir exercer aquele direito, a Constituição vai sim ser efetivada. Agora, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não é bem assim. Por quê? Porque a decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade por omissão vai apenas e tão somente declarar a mora e pedir para quem de direito que faça uma providência para suprir aquela omissão. Então, quer dizer, se uma confederação sindical ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão em face da não regulamentação do artigo 37.7, que trata da greve, conseguindo uma decisão, por si só, essa decisão, em regra, não vai instrumentalizar o direito de greve. Por quê? Porque nesses casos, quando se julga procedente o pedido numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o Supremo Tribunal Federal apenas reconhece a mora, declara que não foi feita a lei e pede a quem de direito uma providência. Pede que se faça, nesse caso, a lei vai mandar lá um expediente para o Congresso Nacional dizendo: Congresso, você pode fazer a lei para a gente?
Apenas atenção para um detalhe. Quando você vai estudar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, esse raciocínio de declarar a mora e solicitar providências é apenas para omissões imputadas a um poder competente, como por exemplo o poder legislativo. Quando a omissão é imputada a órgão administrativo, aí até o Supremo Tribunal Federal vai determinar, vai mandar que se faça a providência num prazo específico, tá legal? Mas não é uma aula também sobre os detalhes aqui da ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou mesmo do mandado de injunção. Serve para você perceber que, apesar de pontos em comum, há diferenças entre ambas as ações. Além disso, o efeito subjetivo da decisão, quer dizer, quem se beneficia com a decisão. No mandado de injunção, em regra, esse efeito é inter partes, quer dizer, vai valer para quem impetrou o mandado de injunção. Apesar disso, a Lei 13.300 de 2016 afirmou que essa decisão pode ter uma eficácia erga omnes ou ultra partes, a depender de algumas particularidades, mas, em regra, é inter partes, é para quem impetrou. Agora, lá na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, apesar de ser a decisão não concretista, quando proferida num contexto de ataque à omissão imputada a poder legislativo, a gente pode falar em uma eficácia erga omnes, porque teoricamente todos, né, estão acolhidos por aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que, reconhecendo omissão imputável a poder legislativo, reconheceu a mora e solicitou uma providência, tá legal? E o procedimento? Não vou detalhar, mas são procedimentos diferentes. O procedimento do mandado de injunção é regido pela Lei 13.300 de 2016. Já o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é regido pela Lei 9868 de 1999. São prazos diferentes, por exemplo, os existentes no procedimento do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas eu realmente não vou abordá-los aqui, sob pena de transformar também esta conversa numa conversa muito extensa, né? Isso tudo serve para um propósito, serve para evidenciar que, apesar de ambas as ações atacarem uma mesma realidade, veja, existem várias e várias diferenças. Esse quadro que eu coloquei para vocês pode ajudar numa prova objetiva, mas especialmente pode ajudar numa prova discursiva, que eventualmente peça para você elencar as diferenças entre as ações. E agora você já sabe como fazer, já sabe quais são as principais diferenças entre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e também o mandado de injunção. Pessoal, para vocês que assistiram o vídeo até agora, eu vou deixar um convite. Se vocês querem estudar direito constitucional de forma aprofundada, de forma detalhada, visitem o site da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo e ali você vai encontrar especialização em Direito Constitucional com os melhores professores do Brasil e do mundo. Ministro de Supremo da aula na ABD Const, tem gente de fora do país, as maiores autoridades do Direito Constitucional estão ali. Eu tenho a honra de também ministrar uma parte do curso e por isso vou deixar para você um código. Se você usar o código ali na sua matrícula, você vai ganhar 10% de desconto no curso, tá legal? Não perca a oportunidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se fez sentido para você esse vídeo, deixa seu comentário, curta, envia para alguém o vídeo, alguém que está estudando aí controle de constitucionalidade e que eventualmente está se batendo com ele, tá legal? E olha, não esqueça, dá uma olhada nesse card aí que trata das diferenças entre o controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade. Muito obrigado, um grande abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo de Direito Constitucional.